dada por uma métrica, por uma norma, então eu vou definir lembrar a definição da norma. Às vezes escrevo só infinito. Bom, isso para f em C. Perguntinhas. Suponha que você tem uma sequência de funções, né? Em todas as perguntas vai ter uma sequência de funções. E agora vamos botar as perguntas para lá, para facilitar. Bom, devia ter feito as minhas divisões adicionais no quadro, né? Se para todo t em I existe o limite quando ele vai infinito, eu vou chamar esse limite de f de t, essa f, que claramente é uma função de em R, é contínua? Isso é uma pergunta para a turma. E a pergunta, quer dizer, a resposta acho que vocês aprenderam, é não, mas alguém lembra um contra-exemplo? Oi? O melhor é você pegar, né, o mais fácil que eu conheço, pelo menos, pega o intervalo 0,1 mesmo, e f de x, fn de x é x a n, bom, que converge para 0 se o x é menor do que 1 e para 1, bom, é sempre igual a 1 se o x é igual a 1. Né? Então a gente tem convergência pontual, acho que vocês aprenderam esse nome, mas não tem convergência, não tem um limite contínuo. A gente sabe também, bom, vocês aprenderam, eu vou botar, lembra, que se a gente tem convergência uniforme, né, ou se a gente tem uma sequência que é uniformemente Cauchy, foi isso que vocês aprenderam na aula passada, de completude desse espaço, né? Se isso ocorre, então existe uma f contínua, que é o limite uniforme dessas funções. Bom, na prova que está nas notas, que vocês fizeram na aula passada também, a maneira de construir essa f é primeiro observar que quando isso ocorre você tem esse limite para cada t. Então isso define a f e depois tem um trabalho para provar que essa f de fato é contínua e que você tem essa convergência aqui. Não. Pergunta 2. Então é a seguinte. Se a gente tem uma f, né? Bom, isso aqui é se vale isso, existe essa f. Bom, se existe uma f contínua, tal que para todo t em I, fn de t converge f de t, é verdade que fn converge para f em norma, ou seja, uniformemente? Essa pergunta eu não sei se vocês viram na aula passada. Então aqui a gente disse que quando você tem convergência pontual, não necessariamente o limite é contínuo. Aqui eu estou dizendo, bom, já sei que o limite é contínuo e eu tenho convergência pontual. É verdade que a gente tem essa convergência aqui? Deem um exemplo. Como é que é? X na n, 1 menos x na n... eu não sei se eu entendi, então eu vou dar outro exemplo. Tá, eu vou desenhar um exemplo, na verdade, porque eu acho que esse exemplo é melhor desenhado do que falado. O exemplo é o seguinte, bom, vamos de novo botar o intervalo I como sendo 0,1 e eu vou definir a fn e a gente vai explicar por que ela é como é. Né? Então, por exemplo, vou definir as funções, algumas funções dessa sequência. Vamos dizer que essa é f1, ela é constante, igual a 1, esse gráfico está meio fora de escala, né? Mas enfim. A f2 vai ser assim, eu vou fazer uma coisa, eu vou querer que o limite no final das funções, o limite pontual, a f vai ser 0. Tá, então deixa eu desenhar logo a f aqui. Essa é a f aqui. A próxima função da sequência, ela vai fazer assim, ela vai pegar o ponto 1/2 aqui, pega 1/4 e faz isso aqui. Ou seja, ela cresce até 1/4
diminui até o meio e fica 0 depois. Essa aqui é a F2. Então, a FK vai ser uma coisa a FN vai ser uma coisa parecida. E está faltando cor de giz agora. Bom, vou pegar o laranja de novo. A FN vai ser uma coisa parecida. Eu vou apagar esses pontos aqui só para ficar mais fácil de desenhar. Você bota aqui 1 sobre 2N e 1 sobre N. Bom, a escala está toda errada, né? Mas, enfim. Quem mandou vocês terem um professor ruim de desenhar? E aí eu faço o seguinte. Eu pego a FN vai ser uma função que sobe até 1 sobre 2N, desce. E é 0 depois. Vamos desenhar esse gráfico separado, que eu acho que o desenho está muito ruim. Desenhar só o gráfico da FN. Então tem 1, imaginar que o N é grande já, que está aqui 1 sobre 2N, 1 sobre N. E aqui eu tenho, bom, aqui é 1. No ponto 1 sobre 2N a função vale 1. No ponto 1 sobre N a função vale 0. Você bota qualquer coisa contínua aqui. Bom, vale 0 em 0. E depois ela fica constante igual a 0. E o meu argumento é o seguinte. Bom, a gente vê que eu quero calcular a distância para 0, né? Todas essas funções elas têm norma infinita igual a 1. Porque elas tomam o valor 1 no ponto 1 sobre 2N. Certo? O sup aqui. Bom, vocês querem que eu escreva a função? Eu posso escrever. Tem um estranho problema dos alunos. Até certa idade eles não acreditam em desenho. Quer dizer, todos os alunos entram na matemática acreditando em desenho. Aí tem todo o trabalho feito para desconstruir isso, né? Não, olha, aquele professor de cálculo, não é um professor, né? Aquela história de cálculo está tudo errado, olha uma função esquisita aqui. Aí o aluno não acredita mais em desenho. Ele tem que recuperar isso, né? Vamos, antes de vocês recuperarem, eu vou dizer aqui a definição. Então eu quero que isso seja igual a 2nx para x menor ou igual a 1 sobre 2n. Bom, i é igual a 0,1, né? Então, para x entre 0 e 2n eu quero isso aqui. Agora eu quero 1 menos, deixa eu ver, 2nx menos 1 sobre 2n. A fórmula não é bonita, né? Mas continue. Então, essa função aqui, ela cresce linearmente de 0 a 1 sobre 2n e ela atinge 1 no ponto 1 sobre 2n. Essa aqui, no ponto 1 sobre 2n, isso é 0, então isso aqui é 1. E aí ela vai descendo linearmente e quando eu chegar no 1 sobre n, bom, a diferença aqui é 1 sobre 2n vezes 2n dá 0. E aqui é 0 para x pertencente a 1 sobre n e 1. Bom, é um exercício provar que isso aqui é contínuo, não vou fazer. Mas basicamente que você tem uma função obviamente contínua aqui porque é linear, obviamente contínua aqui porque é linear, aqui ela é constante. Você só tem que checar que nessas extremidades, né, nesses pontos onde você troca a definição, a função é contínua. E de fato você checa isso vendo que, bom, aqui eu até botei de propósito, né? X igual a 1 sobre 2n está tanto aqui quanto aqui, você vê que os valores não iguais, x igual a 1 sobre n está aqui e aqui os valores não iguais. Bom, mas é um exercício. E aí essa função aqui, ela sempre tem, também, bom, é claro que o sup dela é pelo menos 1, né, que é o valor dela no ponto 1 sobre 2n. De fato é igual a 1, né, não é muito difícil ver que aqui você não ultrapassa esse valor. Então a gente tem isso aqui. Ou seja, se você quiser, isso é a mesma coisa que dizer que a distância de fn para a função constante igual a c, a gente escreve assim, né, porque é o zero de um espaço vetorial, é igual a 1 para todo n. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode observar que fn de t vai para 0 para todo t no intervalo 0, 1. E a prova disso eu não vou escrever, mas não é difícil de fazer. É basicamente uma análise de casos. Se t é igual a 0, basta a gente observar que, bom, fn de t vai ser sempre 0, né? Você vai ter 0 aqui, vai dar sempre 0. Se t bom, vamos dizer o seguinte, se você pega um t maior do que 0 e você toma um n suficientemente grande, a gente vai ter que fn de t é igual a 0 também. Estou dizendo, bom, pega um n tal que o t esteja aqui à esquerda do 1 sobre n. Então, de fato, botar aqui, para todo t maior do que 0, fn de t é igual a 0 se
1 sobre n é menor do que t, menor ou igual, de fato. E, em particular, essa sequência fn de t sempre vai convergir para zero, que essa condição vai valer para todo n grande. Tá? Bom, então, assim, o propósito dessas perguntinhas é dizer que, né, é enfatizar a diferença que tem entre convergência pontual, que é esse tipo de convergência aqui, e a convergência na norma das funções contínuas, né? Mesmo quando o limite é contínuo. Tem um teorema muito curioso que diz que, é o teorema de Dini, que a gente vai até falar dele depois, que se a sequência fn de t, você tem a f, você sabe que a f é contínua. A sequência f de n de t converge para f de t para todo t. E além disso, se essa convergência é monótona, crescente, ou seja, se fn de t cresce para f de t, para todo t, aí você tem essa convergência. Bom, dito de outro modo, imagina que você faz uma sequência de funções fn em que o valor de fn de t converge para zero monotonamente, né? Para cada t, o valor de fn de t desce para zero. Então, essa convergência tem que ser uniforme. Isso é um teorema meio curioso, assim, a gente vai ver mais tarde. Não é um teorema óbvio, mas assim, é um teorema no qual você se convence se você tenta bastante tempo achar um contra-exemplo para ele. Tá, mas agora eu vou mudar de assunto, porque eu quero falar de continuidade de funções. Bom, aqui a gente está falando de funções contínuas, a gente vai mais tarde falar de funções contínuas sobre as funções contínuas, como já fez antes, mas bom, agora eu quero só falar de continuidade de funções em espaços métricos. E dar muitos exemplos, ou alguns pelo menos. Tá, vou deixar isso aqui provisoriamente. Então, bom, a definição é simples, você tem dois espaços métricos aqui. Você tem um subconjunto do X, não vazio. E você tem uma função de D em Y. Então, bom, o D está escolhido porque é o domínio da função, né? E o Y é o contradomínio. Por algum motivo não quis chamar de C. Se você tem um ponto X em D, dizemos que F é contínua em X se para toda a sequência de pontos em D, caso a sequência converja para X, então os valores de F ao longo da sequência convergem para F de X. Né? Só para observar, isso aqui significa que a distância dos pontos em X vai para zero, e isso aqui é uma convergência em Y, né? Então a distância dos pontos em Y vai para zero. Bom, tá, o ponto é isso aqui. A imagem de uma sequência convergente de pontos é uma sequência convergente. Quer dizer, no caso eu estou pensando que o limite é X aqui, né? Você pega uma sequência de pontos convergente a X, a imagem dela é uma sequência que converge para F de X. E a gente diz que a função é contínua simplesmente se ela é contínua em todo X no domínio. Né? Nem vou escrever isso aqui. Bom, todo mundo sabe que função contínua é importante, né? Mas a gente vai ver, então, aqui muitos e muitos e muitos exemplos de continuidade, depois vai relacionar isso com topologia. Mas vamos começar pelos exemplos. Vamos começar pelo caso que é mais familiar, que é... Bom, vou chamar de caso zero aqui, que é quando y é o R com a métrica usual. Bom, sempre que eu não falar a métrica do R é usual, e x, bom, também é o R. Então o D é um subconjunto da reta. Né? Bom, não quero dizer nada demais com isso, só quero dizer que essa aqui é a definição usual de continuidade na reta. Se alguém duvidar, é só escrever isso aqui com módulos ou... Bom, tem a definição de épsilons e deltas também, que a gente vai falar depois. Mas quem lembra que isso aqui pode ser tomado como uma definição de continuidade na reta
E quem lembra que a métrica na reta é dada pelo módulo, né, pelo valor absoluto, deve ser capaz de constatar que essa definição coincide com a usual. Agora eu vou botar outro caso aqui, que é o caso meio. Ainda não é o caso 1. O caso meio é meio que uma digressão. Vocês lembram daquela métrica discreta, né? Vamos botar... Bom, a métrica do x é discreta. Métrica discreta é aquela que dá distância 1 para pontos diferentes e 0 para distância de x para x, né? A afirmação é que toda f, né, de um domínio em x em y, para qualquer y também, é contínua. Por que isso é verdade? Alguém se arrisca? Bom, dizer arrisca parece que tem algum risco, né? Não tem risco nenhum, está tudo bem, está todo mundo seguro. Alguém gostaria de dizer por que isso é verdade? A única sequência do vector x a partir de um ponto é igual a x. Isso. Então, nesse espaço aqui, como é que é seu nome? Como a Cintia observou, dizer que uma sequência converge para x é a mesma coisa que dizer, bom, vou botar só uma direção, mas é a mesma coisa que dizer que existe um n0 tal que para todo natural maior do que n0, xn é igual a x. Não tem outro jeito de convergir na métrica discreta senão ficar igual ao seu limite, né, a partir de um ponto. Dado isso, bom, como, né, pelo que significa ser uma função, a gente sabe que tomando esse mesmo n0, para todo n maior do que n0, f de xn é igual a f de x. Bom, o que a gente queria provar? Queria provar que não importando xn e x, f de xn convergia a f de x. Isso aqui garante a convergência daquele modo mais, digamos assim, básico possível. É dizer, a minha sequência é igual ao que eu quero que seja o limite a partir de um certo ponto. Né? Bom, se a gente quiser dizer, pode dizer. Então, isso aqui implica em particular que f de xn converge a f de x, portanto, está verificada a definição de continuidade. Né? O fato de que a gente está na métrica discreta entrou justamente nesse ponto que é, bom, de fato é um C e somente C, deixa eu botar. Que a convergência na métrica discreta é essa. A métrica discreta é uma métrica muito estranha em que para convergir você tem que chegar no limite em tempo finito, digamos assim, nunca mais sair de lá. Tá. Vamos para um caso um pouco mais interessante agora, esse vai ter o nome de caso 1. E o giz laranja sumiu. Como é que vai voltar? Caso 1, agora eu vou tomar domínios no RD. Vocês aprenderam que convergir no RD significa convergir coordenada a coordenada? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Tá. Então a gente vai... A primeira... Né, bom, vou tomar o y como R aqui também. Então aqui eu estou dizendo, na verdade, que o D está contido em x, que é o RD, e o y é R. Então, digamos assim, a maneira mais barata, né, de criar uma função contínua de RD em R é fazer o seguinte procedimento. Pega... Tome uma f contínua na reta. Bom, pegar contínua. No sentido usual, né? Da reta na reta. Suponha que para todo vetor x no domínio D, que está em RD, né? A iésima coordenada de x pertence a esse A. E aí a gente define
Bom, esse é f0, a f de x vai ser simplesmente pegar a função f0 e aplicar a iésima coordenada. Então, isso aqui para x pertencente a D. Então, um exemplo, só para desenhar alguma coisa aqui, talvez seja um pouquinho chato de desenhar, mas bom, vou tentar. Em geral, quando eu testo as minhas habilidades de desenho na sala, é um desastre, então estejam preparados aí. Vamos dizer que o conjunto A está aqui. E eu tenho uma função definida sobre o A, que eu vou desenhar aqui. Né? O que eu estou dizendo aqui? Bom, estou interessado em D igual a 2 nesse desenho, né? Então, vamos dizer que aqui eu tenho a primeira coordenada e aqui eu tenho a segunda. Isso, essa plana aqui é o RD, né? Eu estou dizendo gráfico, então o gráfico a função é de R2 em R, então o gráfico está em 3 dimensões. E eu estou dizendo o seguinte, bom, eu quero considerar um domínio, o D, tem que ser tal que não importa qual ponto eu pegar aqui, a segunda coordenada dele esteja nesse conjunto A. Então, meu domínio D é alguma coisa aqui que pode ser... Bom, por exemplo, pode ser toda essa faixa no plano aqui, né? Todo mundo que tem a segunda coordenada em A. Bom, estou excluindo... Deixa eu botar os extremos aqui, só para não dar problema, não ter confusão com o desenho. E aí eu estou dizendo basicamente que a função... Bom, agora sim vai ser difícil de desenhar, mas que a função aqui ela é basicamente constante na coordenada x1 e toma o valor dessa f aqui, dessa f0 na coordenada x2. Então, o gráfico, se eu fosse... Estou com medo. Peraí. Aí tem uma outra aqui atrás. Vai ficar horrível isso. Vocês veem que a minha falta de confiança em desenhar é patente. E agora sim ficou uma droga. Bom, enfim, essa curva deslizando aqui, né? Se a gente fosse desenhar isso direito. Então, uma coisa que faz... Sim, sei lá. Tá horrível, mas enfim, vocês entenderam. Tá, por que a gente sabe que essa função é contínua? Alguém quer se arriscar aqui? Bom, falei já que arriscar é uma palavra ruim, né? Mas arriscar no sentido fraco. A gente quer provar que se xn converge a x, então f de xn converge a f de x. Por que isso é verdade? Xn converge a x se somente se cada coordenada de xn converge a cada coordenada de x. Em particular, a segunda coordenada de xn vai converger a segunda coordenada de x. E a f0 já é f de x. Então tem aqui xnj converge a x de j. Em particular, eu vou botar nessa notação aqui que eu peguei um i, em princípio. Bom, um i é devia ter fixado aqui um i pertencente a um defig, né? Eu peguei uma coordenada que nessa definição geral eu não escolhi necessariamente a segunda coordenada. Então vou botar em termos da segunda coordenada. Xni converge a x de i. O que, por sua vez, como a f0 é contínua, então eu tenho que f de 0 de xni converge a f0 de xi. O que, bom, simplesmente checando a definição, significa exatamente que f de xn converge a f de x. Faz sentido isso aqui? Está usando fortemente o fato que a gente sabe quando uma sequência de vetores converge. Ela converge sem somente ser as coordenadas dos vetores convergem. E aí, como a gente tem uma função que só se preocupa com uma coordenada, funciona porque essa função que só se preocupa com essa função que a gente usou aqui como base, né, para construir a f, ela é contínua. Bom, por que eu estou citando esse exemplo bobinho? Porque tem coisas menos bobinhas que saem daqui. Eu vou fazer uma observação que eu vou só esboçar a prova dela,
porque é uma prova bem simples, que é a seguinte. Bom, pensa agora provisoriamente, vamos supor que o x não é necessariamente um pedaço do RD, mas bom, x qualquer. Imagina que eu tenho f e g de x, bom, de um domínio em x, em R, contínuos. Bom, contínuos no ponto x, talvez, mas contínuos, vamos dizer, contínuos. Então eu posso dizer que tanto a soma dessas funções quanto o produto delas são funções contínuas. Podia falar também da razão de f por g, se g não vale zero em nenhum ponto, mas isso eu deixo como exercício. Bom, por que é verdade isso aqui, né? Por que produtos e somas de funções contínuas são funções contínuas? Bom, o que a gente tem que provar? A gente quer bom, tá, deixa eu dizer, a gente tomou esses caras aqui e com xn convergindo a x, né? O que a gente quer? A gente quer provar que tanto essa função quanto essa são contínuas no ponto x. Ou, melhor dizendo, que a gente quer provar que f de xn mais g de xn converge a f de x mais g de x e f de xn, g xn converge ao produto. E o que a gente sabe? Bom, como a f e a g são contínuos, a gente sabe que f de xn converge a f de x e g de xn converge a g de x. Né? Essa é a hipótese que a gente está tomando aqui, que a f e a g são contínuas. Então a gente tem convergência dessas duas sequências. Convergência é essa, que caso não esteja clara, que isso tudo aqui ocorre... Bom, está em R isso aqui, né? Está falando de funções cujo contradomínio está na reta, que é a reta, né? E, bom, quando a gente tem duas sequências de números reais e cada uma delas converge, a gente sabe que o limite da soma é a soma dos limites. E a mesma coisa para o produto. Né? O limite do produto é o produto dos limites. Então, no momento que a gente tem essas duas coisas aqui, isso aqui vira uma consequência de propriedades do limite na reta. Certo? Bom, na reta, quando você tem duas sequências convergentes, se você as soma, o limite da soma é a soma dos limites. Se você toma o produto delas, o limite do produto é o produto dos limites. Então, isso implica diretamente o que a gente quer. Bom, em particular, se a gente combina isso com esse resultado do caso 1 aí, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, consequências. Quando x é igual a RD, né? Bom, isso te dá uma maneira de confeccionar, de fabricar funções contínuas a partir desse exemplo aqui. Por exemplo, por que eu sei que essa função aqui... Vamos pegar o domínio o RD mesmo. Por que eu sei que essa função aqui... Bom, d igual a 98 para ter um número simpático. Bom, por que eu sei que essa função aqui é contínua? Bom, que eu estou tomando a função para definir, a rigor eu tenho que dizer que para cada x em RD eu defini assim. Como é que eu sei que essa é uma função contínua? Se vocês soubessem a angústia que eu sinto com esse silêncio, vocês iam falar alguma coisa.
Bom, tá, olha só. A gente sabe que qualquer... Vou botar uma coisa mais esquisita aqui. x1 é uma função contínua. x2 ao cubo é uma função contínua, porque aqui eu só estou pegando funções que dependem de uma única coordenada, né? Quando eu pego uma função da reta na reta e aplico essa função numa coordenada de x, isso dá uma função contínua. É o que está provado ali. Então, x1 é contínua, x2 ao cubo é contínua. Somei, continuou. Okay. Tomei o produto, isso é contínuo. x4 a décima é uma função contínua, x7 é contínuo. Tomei o produto, é contínuo. Multipliquei por um escalar aqui, 1/3. Eu não disse isso aqui, talvez pudesse ter dito, né? Bom, aqui lambda tende a R. A multiplicar por um escalar também não vai mudar nada aqui, né? Porque aquelas propriedades de limite na reta continuam valendo. E aí, então, isso é contínuo, multiplicado por escalar continua contínuo, somei duas coisas contínuas, continua contínuo. Se vocês quiserem, eu repito isso falando mais rápido. Ó, contínuo. Pronto, acabou. Né? Então, várias demonstrações de que coisas são contínuas dependem de uma ideia de uma composição, assim, em algum sentido, né? Tá, então, assim, por exemplo, isso aqui pode ser usado, e é um exercíciozinho nas notas, para mostrar que todo polinômio multivariado é uma função contínua de RD em R. O que é um polinômio multivariado? É uma expressão desse tipo, né? Uma soma finita de termos, e cada termo é um produto de potências das coordenadas de x, multiplicados por um escalar. Por definição, um polinômio multivariado é isso, e todo polinômio multivariado é uma função contínua. Outras coisas que vocês poderiam inventar também coisas tipo seno da primeira coordenada dividido pelo 1 mais o cosseno da segunda coordenada, tomando um domínio menor, que é o conjunto do x em RD, tal que x2 não pertence aos inteiros multiplicados por 2π. Uma coisa assim, né? Aqui a gente tem que restringir o domínio, né? Não multiplicados por... botar outra coisa aqui. Vou trocar o cosseno com seno, que eu acho que eu sei fazer. Tangente. Bom, não é tangente, porque eu estou tomando ângulos diferentes em cima e embaixo. Então, cosseno... Pô, aqui é π. Nossa, a minha trigonometria está mal. Né? A gente sabe que o seno ele é zero nos múltiplos de π. Se eu excluo esses caras, é um exercício provar que isso aqui é contínuo. O exercício vem de eventualmente estender isso aqui para domínios em que a função g não é zero. Né? Que é aquela história, né? Se você tem uma razão de sequências convergentes na reta e o denominador não vai para zero, então a razão converge. Porque tem que convergir, digamos assim. Tá, então a gente vai deixar isso aí de lado. Eu quero fazer a segunda observação. Bom, eu deixei uma linha dupla lá que não devia estar. Vou tirar. A segunda observação... Bom, tem várias observações que a gente pode fazer sobre continuidade. Mas a segunda que eu quero fazer aqui é a seguinte. Bom, caso 2, que não é bem um caso, mas é uma família de casos. Imagina que eu tenho um x qualquer, de novo, e que o contradomínio é o R... Vou chamar de RD? Não, vou chamar de RL aqui. R natural que não é zero, tá certo? Bom, quando é que uma função f de x em RL é contínua? E bom, a pergunta não está muito bem posta, né? Como assim? Quando ela é contínua, quando ela é contínua, né? Bom, e vice-versa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem um critério que talvez seja mais fácil de verificar na prática para você checar essa continuidade. Bom, vamos observar que para todo x no nosso... Aqui esqueci o domínio, né? Para todo x no nosso domínio, f de x é um vetor, né? É um elemento desse espaço aqui. É um vetor cujas coordenadas... Bom, agora a notação fica meio feia, mas a iésima coordenada eu represento assim, né? Mas depende de x, então talvez eu devesse escrever assim. A iésima coordenada do vetor f de x e de 1 para L. Isso é bem feio, mas enfim, é a vida.
o ponto é, eu posso pensar nessas coordenadas como funções que eu vou definir assim, funções de D em R, e a FI de um ponto x vai ser exatamente a iésima coordenada desse vetor. Que se eu quiser, eu também posso pensar, é o produto interno entre o iésimo vetor da base canônica e f de x. Bom, só porque isso aqui é a iésima coordenada de um vetor, né? Nada demais. Tá, então estou dizendo o seguinte, bom, uma função que pega cada ponto do domínio e associa a um vetor pode ser pensada como, digamos, uma lista de funções, né? Uma para cada coordenada do vetor. A minha afirmação agora é que a f é contínua, bom, contínua num certo x, se e somente se cada função coordenada é contínua em x. Ou seja, se eu quero saber se uma função de x ou de um domínio em x em R elevado a alguma coisa é contínua, eu só preciso analisar coordenada a coordenada. Alguém sugere uma prova disso aqui? Bom, vou começar um pouquinho aqui. Imagina que eu tenho uma sequência em D e que essa sequência eu sei que ela converge a x. Bom, é um C somente C que eu quero provar, né? Vamos lá. A gente tem que usar alguma coisa sobre a RL, né? Que a gente já usou hoje, inclusive. Uhum. Bom, deve ter um 6 somente C, né? Porque a gente vai ter uma equivalência. Vou observar, essa convergência aqui ela se dá em RL, né? Quando é que uma sequência de vetores converge em RL? Quando todas as coordenadas convergem. Então, aí essa notação feia, a iésima coordenada converge, mas por essa definição aqui, isso é a mesma coisa que dizer que para todo I pertencente a um L, a função FI avaliada em xn converge para a função I avaliada em x. Né? Só estou usando a definição que eu dei aqui. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, olha só. Se eu quero essa convergência para qualquer sequência xn, então para todo I eu tenho que ter essa convergência para qualquer sequência xn. É necessário o suficiente. Ou seja, eu tenho continuidade no ponto x, se e somente se eu tenho continuidade de cada FI no ponto x. Tá claro isso, gente? Quando eu pergunto tá claro, não necessariamente a resposta precisa ser sim, tá? Só para avisar. Pode ser não também. Mas, bom, aí, de novo, né? A ideia é, a gente já sabe, se a gente sabe a convergência coordenada a coordenada, a gente sabe que esses números todos aqui convergem e a gente volta para o vetor. Se a gente sabe a convergência do vetor, a gente sabe a convergência coordenada a coordenada. Tá, então esse é o caso 2. E aí tem um monte de função que a gente constrói assim, né? Então, se você quer construir uma função contínua de x em R2, por exemplo, eu pego duas funções contínuas de x em R e empilho num vetor, né? Se a gente pensa no vetor como uma coluna, bota uma em cima da outra e acabou. Mais umas coisinhas. A gente vai... Agora, eu quero sair um pouquinho da... Eu vou falar de funções ainda com domínio que é a reta, mas eu quero... Aqui a gente meio que... Bom, a gente falou da métrica discreta, mas a maior parte do tempo a gente estava falando de RD e tal. Eu quero falar um pouquinho de funções que são definidas só em função da métrica e que a gente vai encontrar várias vezes ao longo do curso aí.
Então eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui também? Vou apagar aqui. Eu não vou fazer todos os exemplos que tem nas notas, mas bom, meu objetivo agora é falar de funções definidas a partir de distâncias. Então, o x é qualquer, y é a reta. Bom, deixa eu botar uma definição aqui, que é dizer que uma função f, bom, podiam ser dois espaços, vamos botar, por enquanto dois espaços métricos, a gente diz que essa função ela é L Lipschitz, onde L é um real positivo, não negativo, se para quaisquer dois pontos em x, ou, bom, domínio, né? Domínio, a distância desses pontos, depois de eu aplicar f, é no máximo a distância desses pontos antes de eu aplicar f multiplicada por L. Então, esse aqui é um conceito que vocês viram na reta, ou espero que tenham visto na reta. Né? O que mudou é que aqui seria módulo, se tu estivesse na reta, a gente botou distância, que é a generalização usual. Bom, observação, que vai ser útil para a gente. Se a f é L Lipschitz, a f é contínua em todo D. E a prova disso é bem boba, mas é assim, né? Tá, então imagina que você tem uma sequência xn convergindo a x, tudo isso aqui no domínio da função. Eu vou abreviar a prova aqui, né? Porque a prova é muito parecida com a da reta. Bom, eu quero provar que f de xn converge a f de x, né? Dado isso aqui. Deixa eu observar que a distância entre f de xn e f de x, ela é maior ou igual a zero, porque é distância, e ela é menor ou igual que L vezes dxf de dx de xn x. Né? Bom, isso aqui é a propriedade de ser Lipschitz, é L Lipschitz, isso aqui é a propriedade de ser distância, então é maior ou igual a zero. E a gente sabe que isso aqui vai a zero, quando n vai para o infinito. Bom, porque essa convergência significa exatamente que essa distância vai para zero. Bom, quando a gente tem uma sequência de números reais sanduichada entre duas outras, essa sequência aqui é constante, né? Mas se a gente tem essa sequência, ela está entre duas outras que convergem a zero. Então a sequência do meio também converge a zero. É o lema do sanduíche, às vezes falam, né? Então essa sequência aqui vai a zero. E como a gente falou, né, isso é exatamente dizer que f de xn converge a f de x, então acabou a prova. Sempre que eu pegar uma sequência xn convergindo a x, f de xn vai convergir para f de x. Lipschitz implica contínuo. Estou mencionando isso agora porque os exemplos que eu vou dar são funções que são mais ou menos fáceis de mostrar que são Lipschitz. Então eu vou... bom, a primeira é bem bobinha e a segunda é um pouquinho menos boba. Fixo um x0 em x, eu defino uma f de x como sendo a distância do ponto x para o x0. E fixo um conjunto. Bom, de fato, a segunda é um caso geral da primeira. Eu defino uma função que é, bom, g de x, que a gente escreve às vezes assim, distância de x para S, que é simplesmente um ínfimo sobre pontos em S da distância de x para S. Essas duas funções são funções que saem de x e tomam valores no intervalo de 0 a mais infinito, que é um subconjunto da reta. E a afirmação é que elas são funções Lipschitz, ou seja, não só elas são Lipschitz, como elas são Lipschitz com constante 1.
Bom, vamos provar, né? Esqueci de botar minha barra dupla aqui. Prova aqui. Por que elas são um Lipschitz? Bom, vamos escrever, né? O que eu quero? Eu quero dizer que dados x e x' em x, distância de x para x0 menos a distância, né? Eu estou aplicando essa definição, lembrando que o y aqui é a reta. Então a distância na reta é o módulo. E por que isso é verdade? Isso. Vamos combinar que a gente vai sempre chamar isso de desigualdade triangular, porque o nome é mais curto. Bom, então isso aqui é desigualdade triangular, exceto pelo fato de que esse termo que devia estar do lado direito está do lado esquerdo, né? Então a distância de x para ir de x para x0, você pode primeiro de x para x', depois x' para x0, essa soma de distâncias tem que ser maior do que essa distância. E o outro cara também é desigualdade triangular, né? Estou limitando o valor absoluto, basta limitar o que está aqui dentro e menos ele. Bom, aqui a gente está usando algumas vezes a simetria da métrica também, o fato que a posição de x e x' e x0 nas expressões não altera nada. E aí, de novo, eu tenho a desigualdade triangular. Para ir de x' para x0, eu posso ir de x' para x, de x para x0, e isso só pode aumentar a distância, a soma, né? A soma é maior. Ok, então isso aqui é a prova. Disso que eu quero. Eu provei que o que está aqui dentro, tanto o número que está aqui dentro quanto menos ele, são limitados pela distância de x a x'. Aí, essa aqui é um pouquinho mais complicada. Mas não é muito complicada também. Vamos fazer direitinho. Tá, B, barra dupla, bom, barra dupla já está ali, mas tudo bem. Bom, a gente quer mostrar de novo que, né, um ínfimo é bem comportado, né? Quer dizer que o ínfimo é um Lipschitz, né? Na verdade, tem um resultado mais geral que eu vou provar, que é que o ínfimo de funções Lipschitz, de funções L Lipschitz, também é L Lipschitz. Se você tem uma função, ela pode ser escrita como um ínfimo de funções L Lipschitz, ela é L Lipschitz, né? Essa aqui é um ínfimo de funções 1 Lipschitz, pelo resultado anterior. Então ela tem que ser um Lipschitz também. Mas eu não vou provar esse resultado geral, vou provar só esse aqui. A prova seria a mesma. Tá certo? Bom, pega aqui, quero, né, que dados x e x' pertencentes a x espaço métrico, bom, vou escrever com essa notação aqui. É isso que eu quero provar. É assim, de novo é boa ideia provar isso em duas partes, que nem a gente fez aqui, né? Para tirar o valor absoluto. Por quê? Vamos fazer o seguinte. Bom, então vou estudar primeiro isso aqui e depois eu vou dizer que a outra diferença tem que ser análoga, porque o papel de x e x' é simétrico. Tanto nessa expressão quanto aqui. Tá? Bom, como é que a gente estuda isso aqui?
Bom, esse aqui é um ínfimo, né? Então, dado um epsilon maior do que zero, existe um S pertencente a S, tal que essa distância ela é menor ou igual que a distância de x S mais epsilon. Tá? Não, tá, quero fazer outra prova disso aqui. Desculpem. Vou parar isso aqui no meio. Bom, é a mesma prova, mas dita de um outro jeito. Se eu pegar um Szinho em S, eu tenho que necessariamente deixa eu ver aqui o que eu estou fazendo. X' para S. Isso é maior ou igual que a distância de x' para S grande. Né? Que isso aqui é um ínfimo desses valores. E, portanto, eu tenho que a distância de x para esse Szinho menos a distância de x para x' para S grande, ela é menor ou igual, eu vou trocar a desigualdade, vou trocar esse cara por esse, eu troquei a desigualdade. Szinho aqui. E isso aqui, pelo que a gente falou, a desigualdade triangular diz que é menor do que a distância de x para x'. Tá certo? Ao mesmo tempo... Bom, tá, então o que a gente provou aqui? A gente provou o seguinte, que a distância de x para Szinho, bom, que para todo S, no S, todo Szinho em S, essa distância aqui menos essa distância para o conjunto S é menor ou igual que a distância entre x e x'. Oi? Você tem que a distância para Szão é menor ou igual que a distância para Szinho, então menos Szão teria que ser maior do que menos Szão. Espera aí, o que eu fiz? Eu troquei a ordem da desigualdade, foi isso? Talvez. Vamos ver. Tá, não, eu acho que eu troquei o papel de x e x' que eu queria botar aqui. Vamos ver. Isso aqui. Que bom que alguém observou, para não ficar gravado o erro sem correção por toda a eternidade. Isso aqui é verdade. Então, isso aqui... Também quem manda trocar a prova na hora da aula, né, Roberto? Isso aqui é verdade. Né? Agora tá ok. E aqui eu tenho o seguinte, que a distância de x para Szão menos a distância de x' para Szinho é menor ou igual que a distância entre x e x'. Isso eu posso reescrever como... É a mesma coisa que isso aqui. Né? Bom, então, esse número que está aqui, ele é uma cota inferior para esses valores. E se eu tomar um ínfimo aqui, eu vou ter que o ínfimo ele é maior do que essa cota inferior. O que é, se a gente reorganizar os termos, é exatamente o fato de que a diferença da distância de x para o conjunto S para a distância de x' para o conjunto S é no máximo a distância de x para x'. Isso diz que essa expressão sem valor absoluto é menor do que isso. Você faz uma prova com os papéis trocados, você tem que o módulo é menor do que isso aí. Tá? Bom, a prova que eu ia fazer é pega um cara que está perto de atingir o ínfimo aqui e aí você vê que você consegue repetir essa conta, mais ou menos. Mas por algum motivo eu gosto dessas provas que você não pega o cara que está perto de atingir o ínfimo. Enfim. Tá, então a gente provou. Tem outros exemplos de funções derivadas de distâncias, eu vou nas notas, que são legais para vocês olharem, eu vou pular isso agora.
que eu vou finalmente passar para o caso, que eu acho que é o 4, né? Que é... A gente vai continuar um pouco com ele na aula que vem. Porque tem várias coisas importantes ligadas. Então agora eu estou interessado... Bom, barra dupla mudou de lugar, ficou meio torto aqui, mas tudo bem. Vou deixar essa barra aqui que o pessoal da filmagem faz. No caso 4... o domínio é... O espaço métrico X é o todo domínio e esse conjunto aqui é o conjunto das funções contínuas. Bom, como sempre, é o intervalo AB, funções contínuas de I em R, que a gente vai chamar de C a maior parte do tempo, para eu não gastar o meu braço excessivamente. Vou definir algumas funções sobre esse espaço. Como eu falei, às vezes as funções nesse espaço são definidas funcionais, porque é meio chato ficar falando de funções contínuas sobre espaços de funções contínuas, né? Então, a gente tem o funcional contínuo sobre espaços de funções contínuas, mas são funções. Então, por exemplo, a primeira delas é essa aqui. Vamos dizer que eu fixei x e y no intervalo. Eu tenho essa função, ou esse funcional, que pega uma função contínua e leva na reta, e ela pega f e leva na integral de x até y de f de t dt. A gente chegou a comentar que isso era um funcional linear nesse espaço, né? Porque a integral da soma de funções é a soma das integrais. Se você multiplica a função por escalar, ele pula para fora da integral. Então, isso tem a propriedade de ser um funcional linear no sentido que a gente já viu. Certo? Vou argumentar agora que que I de xy é contínua. De fato, eu vou mostrar que é y menos x Lipschitz. Ou seja, Lipschitz com essa constante aqui. Tá, Bom, como é que a gente prova isso? É bem bobo. Como tudo que a gente está fazendo agora, sem a consequência de coisas que no fundo a gente já sabe, só precisa rearrumar na cabeça, né? Bom, dadas f e g no espaço de funções contínuas, eu quero provar que a diferença das integrais é menor ou igual a y menos x vezes a distância entre as duas funções, que é a norma infinita da diferença. Bom, mas como eu falei, né, é uma questão de reescrever. Isso daqui é a integral de f de x a y, isso aqui é a integral de g no mesmo intervalo. Então isso aqui, bom, se vocês quiserem por linearidade da integral, é isso aqui. Certo? Agora, a gente sabe que uma integral, ela é no máximo o supremo do integrando, em valor absoluto. Isso vem lá da gente olhar para as somas de rima, se vocês quiserem. Bom, mas a gente sabe disso. Eu estou supondo que a gente sabe disso. Bom, é no máximo o supremo do integrando vezes o comprimento do intervalo. No caso aí, y menos x. Sempre que você integra alguma coisa no intervalo, o valor da integral é no máximo o supremo do integrando vezes o tamanho do intervalo em que você está integrando. Isso aqui é outra coisa que eu estou tomando como dado da análise na reta. Quem não tiver certo disso, escreve a soma de rima, mostra que é cotada por isso e depois toma o limite. Bom, e aí? E aí acabou, né? Porque isso é isso e isso é isso. Então, de novo, né? Conectando, a gente já sabe tudo que está sendo dito, a gente só não sabe o que a gente sabe. A gente só não sabe o que a gente sabe. Deixa eu pegar um outro funcional aqui, ou seja, uma outra função que é muito parecida com essa, mas bom, mas não é igual, senão não tinha que fazer, né? Mas, enfim. Deixa eu apagar essas coisas todas.
deixar a definição de continuidade aqui. E agora a gente vai continuar com lá, então, o caso 2. O caso 2 é agora o funcional integral. Parece esse, só que ao invés de pegar uma função e transformar no número real, eu vou pegar uma função e transformar em outra função. Bom, que função é essa? Dada f, eu tenho uma nova função I de f. Como é que eu defino uma função? Eu defino uma função dizendo qual é o valor dela em cada ponto t do intervalo AB. E, por definição, o valor da função I de f no ponto t é integral de a até t da função f de s ds. Aqui. Isso é uma função bem definida? Espero que a gente concorde que sim. Bom, o que eu tenho que ter? Né? Dado uma f, eu quero construir uma nova função, que tem que viver nesse espaço. Estou propondo a vocês que a gente construa a função dizendo que if em cada ponto t é integral de a a t de f. Para dizer que está bem definido, eu tenho que dizer que, bom, primeiro que isso aqui sempre, primeiro lugar que isso aqui sempre produz uma função contínua. Por que a gente sabe que a integral de qualquer f aqui em C é um elemento de C também? Oi? Pelo teorema fundamental do cálculo, a gente sabe que essa função aqui ela é diferenciável. Né? E f é diferenciável. Portanto, é uma função contínua. Bom, de fato, deixa eu dizer assim, I de f está bem definida como uma função de AB em R. Ela é diferenciável. Logo, bom, quem é o C, né? I de f pertence ao espaço das funções contínuas de AB em R, que é exatamente o que a gente chamou de C. Então, isso aqui é uma função bem definida. Dada uma função, produz uma única outra função. Tudo que está no domínio vai para o contradomínio, bonitinho, não tem problema. Minha afirmação agora, que é ligeiramente, bom, é conceitualmente mais complicada que a outra, mas não é nada mais complicada, é que essa função, ela é Lipschitz também. Ela é B menos A Lipschitz. Em particular, a operação de levar uma função f na sua integral é uma operação contínua. Estou falando isso por razões que já vão ficar claras. Bom, prova. De novo, é um caso da gente notar que a gente já sabe. Isso aqui só não percebeu. De fato, a gente sabe mais isso do que a gente sabia aquele outro resultado. Isso aqui é consequência daquele outro resultado. Bom, dadas f e g pertencentes a C, eu quero provar que a norma da diferença entre f e g é menor ou igual que b menos a menos a norma da diferença entre f e g. Vamos escrever isso aqui de uma forma mais palatável, né? Isso aqui é o supremo em T da integral de A até T de f menos a integral da g. Mas eu já vou botar essa integral aqui dentro. Só quero me certificar de que está todo mundo entendendo o que eu estou fazendo. Tá claro por que, né? Quando eu calculo a função if no ponto t, eu tenho essa integral. IG vai me dar a mesma, IG no ponto t vai me dar a mesma integral. A diferença das integrais é a integral das diferenças. Tá claro isso, gente? Sim, não, talvez? Tá. Bom, ninguém falou nada, tá claro. Essa expressão é exatamente isso. Isso aqui, se não tivesse sup em t, a gente sabia cotar. Então vamos aproveitar e vamos usar essa cota, né? Então, isso que está aqui dentro, pelo resultado que a gente usou lá da integral, é menor ou igual que t menos a vezes o supremo do integrando, que é exatamente isso aqui. Né? Bom, lá os extremos eram x e y, agora são a e t, troquei o papel.
Portanto, o que a gente acabou de provar? A gente acabou de provar o seguinte. Para toda f de funções contínuas, if menos ig é igual, vou botar de novo aqui para a gente trocar intervalo AB por I, que me economiza braço, é a integral de A até T de f de S menos g de S ds. Isso é menor ou igual, bom, para cada t isso aqui é cotado por esse valor. Então eu posso trocar o supremo em t dessa expressão pelo supremo em t dessa outra expressão aqui. Né? Mas agora é trivial, né? Qual é o maior valor que isso aqui toma? Lembra, o i é o intervalo de A até B. Então, certo? O maior valor, bom, em A é o menor valor, é 0, né? E vai crescendo ao longo do intervalo até o B. Então, esse supremo aqui é fácil. Esse supremo é exatamente B menos A, esperança... Bom, esperança não. De onde que eu tirei esperança, meu Deus? Pois é. É isso. Não vou nem falar nada agora, não vou nem tentar dizer nada para não falar uma besteira. Não. Tá, então a gente tem essa desigualdade que a gente queria. Que bom. Eu vou fazer uma observação porque a gente vai voltar a isso depois. Aqui eu tinha um funcional linear. E para provar que ele era contínuo, eu provei que ele era Lipschitz, né? Aqui eu tenho uma transformação linear, né? No sentido que a gente vai lembrar depois o que é uma transformação linear entre espaços vetoriais, mas é basicamente uma função de um espaço vetorial em outro, tal que se você soma coisas na entrada, elas aparecem somadas na saída, se você multiplica por um escalar na entrada, aparece multiplicado na saída. E a gente, para provar que era contínuo, a gente provou que era Lipschitz. A gente vai ver que não é coincidência isso depois. Mas tá, e agora eu quero apresentar, né, eu só estou falando de coisa contínua, eu vou apresentar um exemplo de uma função definida num espaço de funções. Bom, tem uma outra que eu quero deixar como exercício aqui, que foi o primeiro funcional linear que a gente definiu nas funções contínuas, né, que era fixo um ponto t no intervalo i. A gente tinha esse funcional linear que pegava uma função e calculava essa função no ponto t. Exercício, bom, tá nas notas também, mas é exercício só porque eu não vou fazer em sala, que é que o E de t é um Lipschitz. O que significa isso? Significa que se eu avalio ET de f menos ET de g, isso dá no máximo a norma da diferença, que é simplesmente dizer que f de t menos g de t é no máximo o sup de f de menos g. Mas é um exercício porque conceitualmente tem uma coisa estranha aqui, talvez, ou que vocês ainda não estão habituados. Se Deus quiser, vão ficar até o final do período. Bom, agora eu vou trocar um pouquinho, né? Deveria ser a rigor o caso 5, mas a diferença que eu vou fazer agora, eu vou tomar um subdomínio das funções contínuas. E esse subdomínio é o conjunto das funções contínuas que tem derivada no ponto... Bom, vou tomar o i como sendo intervalo 0, 1 para facilitar. E eu vou tomar o meu domínio não como todas as funções contínuas. Eu sei que existem funções contínuas que não são diferenciáveis. No ponto 1/2, por exemplo. Mas eu quero calcular a derivada, então eu vou botar esse domínio. E a minha operação vai ser essa aqui, que pega um elemento desse domínio, leva nos reais, e o que ela faz é simplesmente me dar o valor da derivada aqui. Meu objetivo, nos próximos minutos, é argumentar que esse D caligráfico não é uma operação contínua. O principal motivo de eu estar botando isso, além de ter um exemplo de uma coisa que não é contínua, né, e já acostumar a gente a pensar nesses espaços de funções, como é o seguinte, que a gente vai, assim, é um fato da análise, portanto, da vida, que frequentemente a gente lida com problemas de derivadas de funções, ou provar existências e coisas assim. O problema mais famoso desse tipo é o problema de Cauchy para o MEDO. Você quer achar uma função que tem uma derivada pré-especificada, lá satisfazendo uma fórmula,
e que vale um valor no tempo zero. Né? Esse é o problema de Cauchy. O problema de Cauchy é escrito através de derivadas, mas quem já fez um curso de EDO deve ter visto que a primeira coisa que a gente faz para resolver o problema de Cauchy é transformar aquele problema com a derivada num problema integral. E, em algum sentido, a razão para isso e para várias outras coisas que aparecem na análise é exatamente essa diferença entre integral e derivada. Integral é uma operação boa, é uma operação contínua. A gente consegue tomar limites e fazer coisas com integrais. Com derivadas, pelo menos nessa norma aqui, a gente não consegue fazer. E esse é o ponto, né, de provar isso aqui. E eu vou primeiro, antes de tentar provar, eu vou desenhar. Vamos pegar aqui funções nesse espaço. O que eu vou provar, de fato, é o seguinte, que existe uma sequência de funções fn que converge a zero, bom, contidas no domínio, né? Com fn linha de 1 meio igual a 1, e tal que fn converge para zero na norma adequada, para a função zero. Ou seja, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, tem um bando de funções que tem derivada igual a 1 no ponto 1 meio, mas que elas convergem para zero. A derivada de zero no ponto 1 meio, eu acho que vocês concordam comigo que é zero, né? Então você tem uma descontinuidade aqui. A derivada da fn não está convergindo para a derivada do limite, muito embora as fn estejam convergindo para o limite na norma bonitinho. E assim, esse teorema é fácil intuir que alguma coisa assim tem que ser verdade pelo seguinte, eu vou desenhar como eu posso fazer essas funções aqui. Bom, tudo que eu estou pedindo é que essas funções convirjam para zero, né? O que é convergir para zero? Bom, a função zero é a função que toma valores sobre esse eixo aqui. Convergir a zero significa que cada fn toma valor numa faixa estreita ao redor de zero. Por exemplo, boto aqui 1 sobre n, a sua sequência favorita que vai para zero. Bom, não precisa ser a favorita também. Aqui tem um ponto 1 meio. Se eu desenhar aqui no meio, né, nesse intervalo de menos 1 sobre n para 1 sobre n, o gráfico de uma função que tem derivada 1 aqui, então eu tenho essa sequência de funções que eu estou querendo. Estou dizendo assim, estou dizendo meio vagamente, né? Mas é verdade. Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim. Tem várias maneiras de fazer. Eu vou primeiro pegar... Daqui a pouco eu boto a fórmula. Ui. Sempre acontece isso comigo. Eu desenho um ponto, eu tento fazer uma linha passando por esse ponto, a linha não passa, aí eu tenho que mudar o lugar do ponto. Bom, acabei de fazer isso. Eu vou pegar uma coisa assim. Vou deixar a função tomar valor nessa linha aqui. Então, eu quero a derivada 1, né? Então, aqui é 1 meio mais 1 sobre n. 1 sobre n, isso, espera aí. Derivada 1, então em 1 meio mais 1 sobre n vai valer 1 sobre n. 1 meio menos 1 sobre n. Ela vai valer menos 1 sobre n, aqui vale 0. E aí eu continuo o gráfico assim. Se a gente quisesse, essa função ela tem uma coisa estranha que ela não é diferenciável nesses dois pontos aqui. Mas não é difícil interpolar isso aqui de uma forma diferenciável. Não vou fazer, mas porque o meu propósito não é esse, mas daria para construir fn diferenciável. Então, quem é fn? Fn de x é igual, né? Vamos olhar o gráfico aqui. Ela é igual a menos 1 sobre n para um x que está entre 0 e 1 meio menos 1 sobre n. Ela é igual a x menos 1 meio menos 1 sobre n para x no intervalo de 1 meio menos 1 sobre n até 1 meio mais 1 sobre n. E ela é igual a mais 1 sobre n, né, para quando você continua. Então, bom, vou deixar com isso como exercício também, uma continha meio chata, mas, enfim. A derivada, como a função x ela é linear numa vizinhança do ponto 1 meio, para qualquer n, então a derivada existe. E, de fato, ela é igual a 1. A derivada em 1 meio sempre existe.
essa função, pela construção dela, ela realmente tem esse gráfico aqui. Quer dizer, eu quero dizer, ela realmente toma valores entre menos 1 sobre n e 1 sobre n. Então, a gente consegue calcular a norma infinita dela, e essa norma infinita é exatamente 1 sobre n. A derivada em 1 meio é sempre 1, tudo para 1, todo n. Então, a derivada do limite, que é 0, não é o limite das derivadas. Isso aqui, bom, isso é um desenho, né? De forma mais geral, o que você pode imaginar é o seguinte. A convergência na norma infinita, ela tem a ver com a distância entre duas funções, enquanto que a derivada tem a ver com oscilações. É bem claro que duas funções muito próximas uma da outra, quer dizer, uma função que está muito próxima de 0, digamos, ela pode ainda assim ter oscilações muito fortes. É só você sacudir bastante aqui dentro. Né? Aqui eu não estou bem sacudindo, estou só dando uma grande sacudida no fundo. Né? Mas é claro que uma função perto de 0 isso não impede ela de ter oscilações. E é daí que vem essa descontinuidade. Controlando a norma infinita, a gente não controla a derivada. Esse é o ponto. Tá bom. Bom, a gente vai ainda continuar um pouquinho, né? Ainda tem um tempinho, alguns minutos. Mas essa talvez seja a mensagem mais importante de hoje a derivada é má, a integral é boa. Quem disser o contrário está errado. Essa é uma visão bem maniqueísta do mundo. Mas Tá, eu vou falar um pouco do ponto que eu achei que só fosse chegar na aula que vem, mas deixa eu botar isso aqui. Assim, eu quero ter essa definição aqui logo. Bom, é o seguinte, imagina que eu tenho dois espaços vetoriais sobre os reais, né? Porque todos os espaços vetoriais da gente são sobre os reais. Cada cara desse aqui tem uma métrica que ele herda da norma, né? Já falamos disso antes. Definição. É uma função de t de v em w é linear, é uma transformação linear. Se dados elementos de v e dado um escalar, t aplicada a lambda v mais v' é igual a lambda tv mais tv'. Então, bom, todo espaço vetorial tem essas operações de soma e produto por escalar. Uma transformação linear é uma função que, digamos, preserva a estrutura dessas operações. A gente já viu vários exemplos. A gente sabe que as transformações lineares de RD em RL são dadas por matrizes, né? A gente já falou isso, com L linhas e D colunas. A gente falou aqui da transformação integral, que é uma transformação linear de C em C. Tem a transformação que é a integral definida, né? Aquela integral de x a y, que é uma transformação linear, um funcional linear de C em R. E essa aqui também é uma operação, né? Esse D aqui, ele é um espaço vetorial. É fácil ver, soma de duas funções com derivada em meio é uma função com derivada em meio, multiplica por escalar. Então isso aqui é o que a gente chamaria de um subespaço vetorial do C. E essa operação aqui é linear. Então tem outro exemplo aqui. O teorema que eu quero argumentar agora no finalzinho é o seguinte. Como eu já mencionei, toda vez que eu provei que uma transformação linear é contínua até agora, se vocês pararem para pensar, eu provei que ela é Lipschitz. Né? Mencionei isso. Bom, e além disso eu usei a linearidade. A primeira coisa que eu fazia quando eu tinha essas operações lineares é dizer, olha, a integral de f menos a integral de g é a integral da diferença de f com g. Né? Bom, e eu vou dar uma versão abstrata desse argumento aqui. Teorema. Depois a gente ainda vai ver uma versão mais abstrata, mas enfim, coisas da vida. Se t é linear, se t é linear entre v e w definidos como aqui, então
Bom, T é contínua. C e somente C é contínua em zero. No 0V. E isso acontece se e somente se T é limitada. E eu já vou dizer o que é isso. Significa dizer que tem uma certa coisa que parece aquela norma de operador que a gente definiu, e não é por acaso, que é esse sup aqui. Dizer que a transformação linear limitada é dizer que esse sup é finito. E 4 é dizer que a T é Lipschitz. O que está sendo dito aqui? Olha só. Em geral, uma função tem muitas, digamos assim, opções para ser contínua. Ela pode ser contínua em vários pontos e não ser em outros, né? Por exemplo. Aqui está sendo dito que se a função ela é contínua em zero, de fato, poderia dizer se a função é linear e ela é contínua num ponto, ela é contínua em qualquer outro. Aqui eu estou dizendo zero, mas podia ser outro. Além disso, está sendo dito outra coisa. Em geral, uma função pode ser contínua e muito bem não ser Lipschitz. Aqui está dizendo que não. Ela tem que ser Lipschitz. E, de fato, ela tem que ser limitada nesse sentido, que é essa razão, né? Quando eu pego um vetor V e vejo quanto a T dilata a norma dele, essa dilatação tem que ser uniformemente limitada em V. É isso que está escrito aqui. Bom, tá feio isso aqui, né? Mas... E tudo isso é C somente C. Vamos fazer essa prova rapidinho e a gente vai ver as consequências disso coisas relacionadas a isso na aula que vem. Só para dar um ponto, né? A gente falou... Bom, isso aqui, se você pega uma transformação linear de RD em RL e olha para a matriz correspondente, essa norma aqui da transformação linear é exatamente aquela norma de operador, ou norma 2,2 da matriz que a gente analisou. Vocês lembram que a gente construiu uma norma no espaço de matrizes? É exatamente essa norma aqui. O V vai ser o RD, o W vai ser o RL, os dois com a norma euclidiana, é exatamente isso que aparece aqui. Então, a gente já provou que toda transformação linear de RD em RL é limitada, e, portanto, ela é contínua também. Então, na verdade, no RD não tem como uma transformação linear estar definida e não ser contínua, e não ser Lipschitz, e não ser tudo mais. Bom, aqui a gente acabou de ver que tem transformações lineares, bom, até funcionais lineares, né, saindo de C e indo para R, ou saindo desse espaço aqui indo para R, que não são contínuos. Então, essa é uma diferença importante entre o RD e espaços de dimensão infinita, seja lá o que for isso. Mas tá, deixa eu provar o teorema logo, antes que eu passe o resto da aula falando e não tenho tempo para provar. Bom, de fato, eu já não sei se eu tenho tempo para provar, mas quem mandou vocês entrarem aqui? Agora vocês só saem quando eu quero. Bom, mentira. Vocês podem sair quando vocês quiserem. Só não recomendo. Tá, tem... Bom, a prova vai ter várias implicações, né? Tem algumas que são diretas. Bom, 1 implica 2 é direto, né? Se a contínua é contínua em zero. Tá? Bom, eu vou provar agora que 2 implica 3, mas na verdade eu vou mostrar aqui, que é logicamente equivalente, que não 3 implica não 2. Bom, então aqui, né, vou mostrar isso aqui. Então, vamos supor, se a T não é limitada, então vale o seguinte, que para todo N, tem que existir um vetor Vn em V menos 0, tal que a norma de TVN dividida pela norma de Vn, ela é maior ou igual a N. Vocês concordam com isso, não? Está dizendo, olha, se o conjunto desses valores não é limitado, ele tem sempre um ponto maior do que N.
Bom, se ele tem um ponto maior do que n, existe um vetor atingindo isso aqui. Bom, agora eu quero usar isso aqui para provar que a t não pode ser contínua em zero. Então eu vou fazer o seguinte, tome uma sequência aqui que eu vou chamar de UN, que é o seguinte, primeiro eu vou normalizar o vetor Vn. Agora esse vetor tem norma 1, né? Agora eu vou dividir por uma coisa que faça esse cara ir para zero. Mas ela vai ser uma coisa menor do que n, por motivos que já vão ficar claros. Eu vou tomar aqui raiz de n. Podia ser qualquer outra sequência que fosse para infinito mais devagar do que n. Bom, vamos fazer umas observações. A primeira é que o n converge para a norma de n. É o quê? É a norma do Vn. Né? A gente sabe que escalar pula para fora da norma, né? Então é isso aqui. E isso aqui é 1 sobre raiz de n. Por conclusão, o n converge a zero no espaço vetorial. Né? A distância de n para zero vai para zero. Certo? Agora vamos olhar a norma t de n. Bom, eu quero provar que a função não é contínua em zero, né? Então eu quero provar que isso aqui não vai para zero. Bom, o que é t de n? Por linearidade, o escalar vai para fora também. Então eu vou ter aqui que isso é t de Vn dividido pelo escalar raiz de n Vn v. Portanto, a norma de t de n, ela é a norma do que está em cima dividido pelo que está embaixo. E isso eu fiz do jeito para dar exatamente, né? Bom, a norma desse dividido pela norma desse é pelo menos n. Quando eu dividir por raiz de n, ainda vai ser maior do que raiz de n. Certo? Em particular, t de n não pode convergir para zero em w. Bom, e daí, né? E daí, o ponto é o seguinte. A observação que está faltando, que é uma observação que vale em qualquer espaço vetorial, e eu vou lembrar agora, é que t aplicada ao vetor 0v, ela tem que ser igual ao 0w. Por quê? Por exemplo, por causa disso aqui. T do escalar 0 multiplicado pelo elemento nulo do v, isso aqui é t do 0v, né? Qualquer vetor multiplicado pelo escalar 0 dá 0. O escalar passa para fora. Isso aqui é um elemento de w, que eu estou multiplicando pelo escalar 0, então eu tenho 0w. Então a transformação linear tem um monte de uma estrutura bem rígida, pelo menos nesse sentido, né? Ela tem que mandar 0 em 0. Então, aqui não pode ser contínuo, né? Quer dizer, eu tenho o seguinte, que o n converge a 0v, mas t de n não converge a t de 0v, que é o o 0w. Oi? Ali está dizendo que t de n converge para 0w. Onde que é? Sim, não converge. Obrigado. De fato, assim, se eu quisesse dividir por n aqui dava, a norma ia ficar maior ou igual a 1, também dava certo, não tinha problema, mas, bom, já foi. Então, a gente provou que se uma t não é limitada, ela não é contínua em zero. Tá? Agora, vamos provar... Bom, tá faltando basicamente um item, né? Porque se a t é Lipschitz, ela é contínua. A gente já viu que toda função Lipschitz é contínua. Então, só falta o 3 implica 4 aí. E vamos provar isso rapidinho. A gente vai ver que vai ser estranhamente familiar. Porque, bom, dizer que é Lipschitz é dizer que é L Lipschitz para alguma constante L, né? A gente vai provar que, de fato, essa constante é a norma. É aquela, bom, a norma do operador, né? Aquela TV θw. Bom, o que acontece? Para todos V e V' pertencente a V, eu tenho o seguinte, a norma de T V menos T V', ela é, por linearidade... Bom, eu vou tomar V diferente de V' aqui, depois a gente vai ver o que acontece se V igual a V'. Bom, acontece que aparece um monte de zero, então não tem problema. Bom, por linearidade,
a diferença de t's é o t das diferenças. Aqui é W, né? A distância aqui, os caras estão em W. Certo? Bom, vamos dividir e multiplicar pela norma desses vetores aqui. Eu estou supondo que eles são diferentes um do outro para eu poder fazer essa operação. E agora, isso daqui é menor do que aquela TV seta W, né? Então tem aqui V menos V', vezes, a gente chama isso da norma de operador mesmo, é sempre a norma de operador. A norma de operador de T como transformação linear de V e W. Isso depende da escolha da norma em V e W também, mas em geral a gente deixa isso implícito. Bom, acabei de provar então que a diferença entre os valores de T é no máximo a distância entre V e V' vezes uma constante, que não depende de V e V'. Esse aqui seria o L do meu Lipschitz, né? Ah, não provei isso para todo V e V', só provei para V e V' diferentes. Bom, mas se eles são iguais, dá tudo zero mesmo, então essa desigualdade é trivialmente verdade. Bom, conclusão é, se a T é limitada, então ela é L Lipschitz com uma escolha de L, que é exatamente essa norma de operador. E dá para ver que essa aqui é a melhor escolha possível, que não dá para ter uma melhor. Bom, então isso explica 3 implica 4, 4 implica 1, como eu falei, é só a consequência do fato de que toda T Lipschitz é contínua. Bom, qual é a moral da história? É que aquele tipo de conta que a gente fez, a gente sempre fazia uma coisa assim, né? A integral da f menos a integral da g, é a integral de f menos g. Aí a gente cotava, dizia, ah, não, isso aqui é no máximo a diferença, né? O norma de f menos g vezes alguma coisa. Não, o que você está dizendo é que para qualquer transformação linear você vai ter que fazer alguma coisa assim, digamos, não tem outro caminho, né? Deixa eu só dar prévia, né? Já ultrapassamos um pouquinho, vou ultrapassar mais um minuto. Na aula que vem a gente vai falar de operações bilineares, ou seja, basicamente ao invés de tomar, por exemplo, uma função e produzir uma outra função de forma linear, você toma duas funções e produz uma outra função de uma forma que é linear em cada uma das entradas. E qual é a importância disso? Bom, por exemplo, quando a gente fala de convolução de duas funções, é uma operação bilinear. E a gente vai provar isso direitinho na aula que vem. É um fato que operações bilineares têm propriedades parecidas. Elas são contínuas, sei somente se elas são limitadas. Em algum sentido. Então a gente vai começar a aula que vem falando disso e depois mudar um pouco de assunto. Até mais, gente. Ah, eu vou botar até amanhã os